Bom, para o tutorial dessa semana, eu utilizei esse crepe, 1,20 m de crepe. Então, eu dobrei auréola com auréola para cortar já a frente e costas. Eu peguei essa blusinha, que é uma blusinha que eu gosto muito dela, que eu sempre uso para fazer as minhas blusas, né, por ela. Então, eu peguei ela, dobrei ao meio, fui ajeitando aí a manga, as laterais e dobrei aí a parte da manga. E aí, a altura que eu deixei foi uma altura de 70 centímetros. É uma altura que fica muito bom pra mim, já pra fazer o acabamento na parte da barra. E aí, eu fui e marquei toda a parte de baixo. Na parte do decote, eu deixei o decote da mesma altura do da minha blusa. Do mesmo jeito, não mudei nada. Deixei ele desse tamanho mesmo. E aí, na parte do ombro, eu subi, né? Acrescentei 2 centímetros. Mais pra frente, vocês vão ver porque eu acrescentei esses 2 centímetros. E aí, fui marcando com o giz. Pra parte aí de baixo, eu acrescentei uns 4 dedos a mais. Porque como é uma manga japonesa, ela tem que ficar mais folgada para não ficar pegando. E aí nas laterais acrescentei uns 4 dedos também. Eu sempre gosto de deixar maior, porque depois eu posso ir arrochando conforme eu for fazendo. Então eu fui e cortei aí a parte de baixo. E com essa parte que sobrou vai ser a parte da manga. Então a gente deixa aí reservado para depois trabalhar com ela. Aí cortei aí a parte das laterais, a parte do decote e a parte do ombro. E aí na lateral também tirei esse excesso da auréola que fica, né? Porque fica feio, eu tirei também. E pronto, e aí a gente vai ficar já com frente e costas cortado. Então a gente reserva a parte das costas, né? Porque na parte das costas a gente não vai fazer nenhuma alteração. As alterações vai ser feitas só na parte da frente. Então, eu dobro novamente, né? Ajeito. E aí, para a parte do decote da frente, eu decidi fazer um decote em V. Então, eu desci 20 centímetros para meu decote em V. Aí, com o auxílio de uma régua, eu fui marcando aí esse V, né? Fiz tipo um V. Então, fui marcando e depois cortei. Pronto, aí, como a gente tinha alterado aqueles 2 centímetros na parte das costas, na parte da frente a gente vai tirar esses 2 centímetros. Porque isso aí é para fazer o caimento, dar um caimento melhor na nossa blusa, certo? Eu sempre gosto de fazer, porque eu acho que o caimento fica melhor. Pronto, aí para fazer o revel, um pedaçozinho de retalho que tinha sobrado, eu alfinetei aí a parte das costas, né? Coloquei em cima desse retalho, desse pedaço de retalho e fiz o contorno da parte do decote. Isso aí é para fazer o revel, certo? Porque o acabamento do decote vai ser feito todo em revel. Então, esse revel eu deixei ele com 5 centímetros de largura. Então, eu fui marcando aí com a fita, os 5 centímetros. E aí é só cortar. Aí depois de cortado, a gente já vai ter a parte do revel das nossas costas. Ele fica dessa forma. Para fazer o revel da parte da frente, é do mesmo jeito. Dobrei a parte da frente, alfinetei. E aí é só a gente fazer o contorno de toda a frente. É sempre bom vocês alfinetar, que é para não afastar, tá certo? Quando vocês forem cortar. Então, fui, cortei, né, toda a parte. Aí, na frente, como era um resto de retalho, né, que tinha sobrado, um pedaço de retalho, acabou que na frente eu tive que passar uma costura aí, porque não deu pra ficar inteiro, né? Não deu pra ficar na dobra do tecido, porque era só um resto de tecido. Então, marquei aí também um comprimento de 5 centímetros, porque
o revel da frente e das costas tem que ser do mesmo tamanho, para quando costurar ele se encontrar, né? A costura com costura. Eu marquei. E pronto, aí é só cortar. E como eu falei, aí na frente, né, não teve como ficar na dobra, então vou passar uma costura aí na máquina para emendar. Aí tá a parte das costas, coloca direito com direito, aí da parte do revel e passa uma costura. E para fazer o acabamento aí, vocês passam um zigue-zague, dobra 2 vezes bem fininho para fazer o acabamento. Aí tá a parte das costas já alfinetada, só passar uma costura. E depois disso, né, depois de ter passado os 2 revéis, agora é só colocar direito com direito. Colocar aí revel com revel, né? Posicionar bem em cima dessa costura, passar aí uma costura na máquina e depois para fazer o acabamento, quem tiver o veló pode usar, quem não tiver, passa no zigue-zague mesmo que dá certo. E nas laterais da mesma forma, só colocar direito com direito e passar a costura e dar o acabamento. Pronto, depois de ter feito isso, nossa blusa já está praticamente finalizada. Ela fica dessa forma, já dei todos os acabamentos. E agora a gente vai trabalhar com a parte da manga. Eu peguei esses 2 retângulos, que tinha sido o restante de tecido que tinha sobrado. Ficou 30 de altura por 70 de comprimento. E a gente vai passar uma costura aí nas laterais. E aí nessas 2 partes aí de cima, onde eu tô franzindo, a gente vai passar o elasteque, certo? Depois de passar, fica dessa forma aí, marca o meio. Eu sempre gosto de trabalhar mais com elasteque, porque é mais fácil de trabalhar do que franzir, mas isso aí é bem opcional. Então, coloca a manga para o avesso. Eu já dei o acabamento aí também zigue-zague na manga. Coloca a manga do avesso com a blusa no esquerdo, tá certo? Do jeito que eu tô mostrando aí, centraliza costura com costura. E aí é só ir alfinetando. Vocês vão ajeitando, marca aí costura por costura. Coloca lá na parte de cima também o meio, que a gente tinha cortado, né, daquele pico. E aí vai ajeitando, não estica muito o elasteque, vai só ajeitando. Para que fique franzido, né, porque a intenção é ficar franzido. Então vai só ajeitando, alfinetando com calma. E esse procedimento aí, vocês vão fazer nas 2 mangas, né? Nas 2 mangas, vai alfinetando. Vai alfinetando com calma, né? Com paciência. E depois de alfinetar vai ficar dessa forma. Aí é só passar uma costura na máquina e dar um acabamento zigue-zague. E essa parte aí é os punhos, né? Então, eu deixei o meu punho com 30 centímetros de largura por 6 de altura, tá certo? Passei aí um ferro, né, para vincar, ficar melhor o acabamento, mais fácil de trabalhar. E aí, a gente vai colocar esses punhos aí nessa parte, que é para fazer o acabamento. Então, eu coloco aí direito por direito. Passo uma costura na máquina, né, para fechar os punhos antes de pregar na manga. Aí depois que passar a costura é só virar para dentro, né, vai ajeitando. E aí é só colocar costura por costura, ajeitar e introduzindo esse punho na manga. Vai ajeitando, né? Vai encaixando aí e vai alfinetando. Pronto, aí esse procedimento vocês vão fazer nas 2 mangas. Vai colocando dentro e alfinetando. Pronto, e aí vocês fazem esse procedimento nas 2 mangas. Pronto, e aí na barra é só dobrar 1 centímetro para dentro, outro para dentro e passar uma costura na reta. E nossa blusa está finalizada. Esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.